Olá, galera, tudo bem? Eu sou a professora Michele Paiva, sou professora de Artes Cênicas e estou aqui para construir uma nova história dentro do Enem com vocês. Acredito que vamos ter um curso muito bacana juntos e espero que a gente consiga fazer da melhor forma possível. Venha fazer parte dessa nova história? A gente está aqui pela Universidade Aberta Leonel Brizola. Vamos lá? Então, pessoal, seguinte. Hoje eu vim falar para vocês de um tema muito recorrente no Enem, né? A gente sabe que o nosso foco é o Enem e a grande proposta é a seguinte. Nós temos vários eixos estruturantes dentro da matriz do Enem. O Enem ele trabalha com uma matriz de competências e habilidades e nós temos um eixo estruturante dentro da proposta dos eixos cognitivos, que na verdade é o tópico número 1, que é a questão das linguagens. As artes dentro do Enem, elas estão dentro das linguagens e códigos, certo? E aí nós temos dentro desse texto, dentro desse eixo, nós temos a questão da linguagem. E o que envolve a linguagem? Por que a arte é a linguagem, né? E a gente fica se perguntando, artes, por que as artes estariam dentro das linguagens e códigos? Qual é a proposta do Enem quando ele traz, né, essa ideia de cobrar as artes cênicas ou as artes em geral, a música, a dança, o ensino de teatro, dentro da sua prova? O porquê disso, né? E a gente fica mais uma matéria para a gente estudar? Na verdade, não é bem por aí. Mas é a gente compreender artisticamente, compreender as dimensões culturais, compreender isso. Mas compreender isso como linguagem, reconhecer isso como linguagem, por quê? Vamos para a tela comigo? Vamos observar algumas questões aqui? Olha só, o Aristóteles, ele disse pra gente que o ser humano é um ser que interage, né? O ser humano como um ser que interage. E dessa proposta, o Aristóteles, lá no livro que ele escreveu, na Poética de Aristóteles, ele falou pra gente também que o teatro era nada mais, nada menos do que a ação de imitar, né? Uma ação de imitações. E ele diz pra gente que o ser humano, ele naturalmente ele tem uma tendência a imitar. Então, quando você é pequenininho, você pega a sua bonequinha, ou pega o seu carrinho, ou pega, enfim, né, independente de gênero, a gente pega um brinquedo e a gente não brinca naturalmente do nada com ele. A gente até brinca naturalmente, mas a gente pega isso de alguém. A gente bate no bumbum da bonequinha para ela dormir conforme a nossa mãe faz isso com a gente. A gente briga com o dedinho se alguém fizer isso com a gente. Nós temos uma tendência, né, a imitar, até para dirigir. Às vezes a gente vê, observa como alguém está dirigindo e a gente vai com o braço para fora, a gente sabe que isso nem pode, mas a gente tem uma tendência à imitação, porque o ser humano é um ser que imita ações, né? Então a criança ela aprende muito através da imitação de ações de alguém que ela observa. E é natural do ser humano essa observação e essa ação e reação, né? A gente vai até lá um pouquinho na física e faz essa interação. Toda ação tem uma reação. Pois bem, e o que tudo isso tem a ver com linguagem? Aqueles que imitam pessoas em ação. A poesia, ela é a arte de imitar, ela é natural do homem desde a infância. Essa poesia, ela vem pra gente, não é verdade? E aí, pessoal, nós vamos um pouquinho além. Se eu tô falando que as artes estão dentro de códigos e linguagens, eu preciso entender a arte como linguagem, eu preciso entender por que essa arte é uma linguagem, né? E aí eu preciso entender o que é linguagem. E eu questiono você, meu colega que está aí do outro lado, a me dizer o que é linguagem. Quando eu falo assim, linguagem, você sabe o que é. Muitas vezes você não consegue conceituar, mas você sabe o que é. Michele, como é que eu vou conceituar? Linguagem. Começa a processar, a pensar o que esta palavra te traz. Linguagem me traz palavras, frases, me traz conversa, imagens, comunicação. Opa, comunicação. Linguagem é comunicação. Linguagem é toda e qualquer forma de comunicação. Onde? Aí eu tenho um sistema especial. Você estuda lá na aula de português, tá certo? Vamos colocar aqui na tela para você observar melhor? Linguagem é toda e qualquer forma de comunicação onde eu tenho alguém emitindo uma mensagem, um texto para alguém. Ou seja, um emissor emitindo uma mensagem para um receptor, alguém que vai receber, né?
E aí eu posso traduzir, eu posso transmitir, posso levar isso para o teatro, para as artes cênicas em geral, como? Esse emissor pode ser o meu ator ou o meu artista, a mensagem vai ser o meu texto e o receptor é o meu público, a minha plateia. Traduzindo dessa forma, eu vou ter aqui os elementos expressivos da linguagem cênica, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma série de propostas que me colocam as artes dentro do eixo estruturante, linguagens e códigos, né? E aí eu vou entender por que eu estou estudando isso como uma linguagem. Porque o teatro, o circo, a televisão, o cinema, o audiovisual em geral, porque, né, inclusive é o recurso que nós estamos usando aqui para nos comunicar, tudo isso aqui que a gente está trabalhando a partir da cena tem a ver com linguagem. É uma forma de comunicação, uma troca de informações. Por isso as artes estão dentro do eixo estruturante linguagem. Além de tudo isso, pessoal, a gente precisa entender assim, por que ela fala artes cênicas? Por que não é só teatro? Para você não ter uma surpresa na sua prova. Você estuda ali a história do teatro. Aí vem lá na prova do Enem uma questão sobre o Bumba Meu Boi, sobre a lavagem da escadaria, sobre a folia de reis, que são manifestações cênicas da nossa cultura popular. São peças de teatro? Não, mas são manifestações cênicas. Elas têm uma teatralidade que permeia, elas têm elementos muito próximos aos elementos das peças de teatro, aos elementos teatrais. Não são peças de teatro, mas são teatralidades que são desenvolvidas pela nossa cultura e na extensão do nosso país, nosso território. Então, para a gente não ter surpresas quando vem uma questão sobre circo, quando vem uma questão sobre cinema, né? Eu sempre aposto em algo sobre Glauber Rocha, cinema na década de 60. Então, para a gente não ter surpresas, o que é importante? É importante que nós nos concentremos em entender o que significa a dimensão das artes cênicas. Então, artes cênicas não é só teatro, mas o teatro é uma das artes compreendidas dentro desse processo que a gente chama de artes cênicas. Vamos entender melhor? O que são as artes cênicas? São todas as artes que derivam da cena, gerando uma performance. Todas as artes que derivam da cena, gerando uma performance artística, com certeza. Mas então, peraí, Michele, o que você está me dizendo? Que as artes cênicas não são só teatro. Perfeito, isso você já tinha pegado, já tinha compreendido. E quais são as outras artes que eu vou encaixar? Nós falamos agora há pouco. O audiovisual, o cinema. Nós vamos encaixar a dança, né? Nós temos até na contemporaneidade, na nossa época agora, a dança-teatro, né? O teatro-dança, que é uma modalidade dentro da dança contemporânea, onde a gente tem uma história a ser contada, onde se desenvolve a gente chama de dramaturgia do corpo, né? A gente tem uma dramaticidade no corpo que é natural, a gente constrói uma partitura facial, a gente constrói uma partitura corporal e a gente vai desenvolver essa dramaturgia do corpo através dos nossos movimentos. Um dos eixos também cognitivos do Enem é a questão da linguagem do corpo, como que o corpo pode se comunicar. E a gente tem a dança-teatro riquíssima, né? A gente tem o corpo aqui no Brasil, nós temos a Pina Bausch, nós temos uma série de pessoas que trabalharam com essa proposta da dramaturgia corporal. E isso é riquíssimo. Então a gente tem o cinema, a dança-teatro, a gente tem o circo-teatro, nós temos a ópera, que é um gênero musical, mas ele também é um gênero dramatúrgico. A ópera ela não se faz só com a música e nem só com o teatro, ela precisa dessa dualidade para ela funcionar. Até porque é um gênero que surge no barroco e num momento que o homem é dual, que o homem ele tem esses dois pensamentos, né? Vida, morte, pecado, punição, crime, castigo. Nada melhor do que um gênero dual que precisa da música e do teatro para se completar. Então nós temos a ópera, nós temos a televisão, nós podemos incluir algo que é muito novo, que são as webséries, né? E essas várias produções das mídias digitais. Então nós temos uma série de questões que derivam da cena, que geram performances artísticas e estão dentro das artes cênicas. São teatro? Não, são linguagens diferentes, mas estão compreendidas dentro dessa proposta das artes cênicas como um todo. E, consequentemente, vão fazer parte do eixo estruturante linguagens e códigos, porque estão dentro das artes. São linguagens, são formas de comunicação.
Galera, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, ao longo, né, da nossa trajetória, compreender bem essa questão das artes como linguagem, porque na prática isso vai ficando cada vez mais tranquilo, certo? E aí, vou dar continuidade com vocês em relação à origem de tudo isso. Como o nosso foco são as artes cênicas, e dentro das artes cênicas eu tenho todo esse universo, a gente precisa entender de onde surge esse universo. Se eu for pensar, não vai ser da TV, não vai ser do cinema, né? Então, qual é a origem? Por que quando a gente fala artes cênicas, estala o dedinho? Teatro. A gente pensa muito em teatro, porque o teatro está na base, né? O teatro e a dança, eles estão na base. O teatro e a dança, eles têm uma proposta histórica milenar. O teatro e a dança, eles estão presentes nas nossas culturas ancestrais mais primitivas, né? Então, quando a gente fala da origem, não tem como não pensar no teatro e na dança. E aí depois a gente vai caminhando para esses novos gêneros que vão surgindo e para as novas propostas, para esses braços, né? Para essas propostas que elas vão surgindo a partir do teatro e da dança, como as mídias digitais, como o cinema, né, como o teatro-dança, como essa junção, essa fusão de linguagens artísticas, que é um aspecto tão comum, né, da nossa era contemporânea, da nossa arte contemporânea. Essa fusão de linguagens artísticas é muito comum. Então, vamos ver onde começou tudo isso. Vamos trabalhar na origem, porque aí a gente consegue a grande proposta dos vestibulares, dos processos seletivos, quando eles trazem artes. Poxa, agora eles querem nos formar artistas? Não é essa a proposta. Mas eu preciso ter alguém minimamente desenvolvido culturalmente que consiga conhecer o passado, entender o seu presente e aí ter argumentos, ainda que não queira, mas ter argumentos para melhorar, para modificar, para transformar ou não o seu futuro. Então, quando a gente estuda esse processo artístico na linha histórica, não é para eu decorar a história do teatro, a história da dança, não é isso que o Enem vai te cobrar. O que ele vai te cobrar? Questões práticas. Mas para eu conseguir estabelecer relações, para que eu consiga fazer um paralelo, eu preciso conhecer o passado. Porque senão, como é que eu vou estabelecer uma comparação de algo atual com algo antigo? Como? Se eu não conheço nem o antigo, nem o processo, nem o atual. Como é que eu vou estabelecer, como é que eu vou pensar numa hipótese na hora de escrever minha redação? Como é que eu vou sugerir se eu não conheço o que passou, se eu não sei o que está sendo produzido agora? Como é que eu vou construir esse conhecimento? Então, conhecer o passado é fundamental para entender o presente e para vislumbrar um futuro. Isso em qualquer aspecto, beleza? Então vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho dessa linha histórica, né, do teatro, da dança, de como é que isso surgiu para a gente dar continuidade no nosso estudo, certo? Vamos partir então? Olha só. Primeira coisa que eu tenho que entender, que eu tenho que compreender, é que a base, né, está tanto no teatro quanto na dança. Eu falei para vocês que nós estávamos trabalhando em cima da proposta das artes como linguagem. E quando a gente fala nas artes cênicas, a gente vai bem para o teatro. Nós não vamos falar ao longo do nosso curso só do teatro. Mas como ele está na base, vamos lembrar. Eu falei que existe alguém que emite uma mensagem para alguém, certo? E aí eu preciso ter elementos, né, para construir essas ideias, essa proposta como códigos de linguagem. Dentro, né, das artes como linguagem, das artes cênicas, eu vou ter alguém emitindo uma mensagem para alguém. É o que eu chamo basicamente de tríade essencial. Esse triângulo dentro das artes cênicas, ele representa a minha tríade essencial. Ele representa os elementos que eu chamo de elementos básicos ou de tríade essencial do teatro, que é o ator ou o artista emitindo um texto para um público, certo? Aí eu pergunto para você. Ou você vai perguntar para mim, você vai ficar se perguntando aí do outro lado da tela. Mas professora, mas Michele, como assim? Né? A senhora está me dizendo que eu preciso ter alguém, um artista emitindo um texto para alguém. E no stand-up? Como é que vai ficar o stand-up se o stand-up não tem aparentemente texto? O stand-up não tem um texto escrito, o stand-up ele trabalha com base no improviso. E aí? Como é que vai ficar? Aí eu vou além. Você me questiona em relação ao stand-up e eu te questiono em relação, por exemplo, à comédia dell'arte. Comédia dell'arte foi um gênero que surgiu no humanismo inglês, no humanismo italiano, né? A gente tinha o Renascimento, o humanismo inglês, o humanismo italiano, e no humanismo italiano nós temos a comédia dell'arte. A base da comédia dell'arte também era o improviso.
A base da comédia dell'arte não era um texto escrito, uma dramaturgia escrita. Mas e aí? Aí eu preciso entender o que é texto dentro das artes cênicas. E texto dentro das artes cênicas é tudo que comunica. Texto é tudo que comunica. Comunicou é texto. Por quê, Michele? Porque se eu estou num palco, galera, e coço o meu nariz, vai produzir um significado. E se para minha personagem eu coçar o meu nariz não tiver um significado, eu já mudei todo o contexto daquela cena por parte de quem está me assistindo. Então é importante que eu entenda que tudo que eu faço quando eu estou sendo gravada aqui nessa tela ou quando eu estou num palco ao vivo, quando eu estou sendo observada, produz um sentido. E se esse gesto, se essa expressão não for coerente com a minha proposta cênica, vai destoar, não vai ter sentido. Isso é importante, então, entender que texto é tudo que comunica. Um gesto é texto, uma expressão facial é texto, não é verdade? E vai comunicar, né? Eu cheguei aqui e já dei um oi, comuniquei alguma coisa sobre a minha imagem. Se eu chegar e der um oi, eu vou comunicar uma outra informação sobre a minha imagem. Então, tudo que comunica é texto. Opa, vamos voltar no stand-up. A própria improvisação está comunicando, é uma mensagem, é texto. Mesmo que ainda não seja uma dramaturgia escrita. Hoje em dia, na contemporaneidade, se fala até em teatro pós-dramático. Mas isso é uma coisa muito avançada para a gente falar depois. Então, na comédia dell'arte, eles não tinham, por exemplo, texto escrito dramaturgia, mas eles tinham improvisação, eles tinham dramaturgia corporal, eles tinham a criação de uma língua, que foi o Gramelot, eles tinham um roteiro, que era chamado de canevasa ou canovatio, era um roteiro de improvisação. O ator sabia o que ele ia fazer, ele tinha que entrar, tinha que desenvolver início, meio e fim. O como isso acontecia era a improvisação, mas existia um roteiro, né? Então, pessoal, a mensagem em si se torna o próprio texto, tá certo? Um ator emitindo um texto para o público. Eu tenho aqui os elementos básicos, a tríade essencial das artes cênicas. E eu tenho também os elementos cênicos que vão complementar, que vão tornar essa linguagem mais interessante aos olhos de quem vê. Quais são os elementos cênicos? Dentro dos elementos expressivos, que eu tenho os básicos e os cênicos, eles são os elementos que, sem eles, a cena acontece. Mas esses elementos, eles vão dar suporte para a minha cena e ela vai acontecer de uma forma muito mais interessante. Vem comigo aqui. Eu tenho cenário, eu tenho figurino, eu tenho adereços, maquiagem, iluminação, sonoplastia e a indumentária. Na verdade, a indumentária também ainda pode ser considerada um conjunto desses elementos como um todo. Então, eu vou ter um cenário. O cenário é o espaço dramático, né? No espaço no qual a minha ação se desenvolve, no qual a minha ação dramática se desenvolve. Não necessariamente o cenário, ele precisa ser um palco construído. Mas se eu estou apresentando um espetáculo na rodoviária, aquele espaço onde a minha ação dramática está se desenvolvendo vai compor o meu cenário. Se eu estou apresentando no metrô, aquele espaço vai compor o meu cenário, né? Ele, junto com o todo ali, vai estar compondo, vai ser o meu espaço dramático e, consequentemente, vai se tornar o meu cenário. O figurino é a roupa que veste o meu personagem. E aí a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente confunde figurino com adereço, né? Então vamos pensar no Charlie Chaplin. Eu tenho um terno, eu tenho uma gravata, eu tenho uma bengala, eu tenho uma cartola, um chapéu, eu tenho o rosto branco, né? Mas espera aí, o que é o meu figurino? A roupa dele, o terno dele, a cartola, a bengala, o bigode, tudo isso são adereços. O bigode ainda é um adereço de maquiagem, digamos assim, né? Ou faz parte da maquiagem. Então, a gente saber separar. O figurino é a roupa. E os adereços? Os adereços são os acessórios. Aí sim, adereços, acessórios. Os acessórios que vão ajudar a compor o meu figurino. Eu tenho também a questão da iluminação, né? Antes aqui a gente tem a maquiagem. Então, a maquiagem, ela mascara. E a maquiagem, ela não necessariamente precisa surgir só no rosto. Eu posso ter a maquiagem também na pele, quando a gente faz uma maquiagem cinematográfica que trabalha com tiro, né? Um tiro no braço. Obviamente é uma maquiagem. Então a maquiagem, ela alcança diferentes dimensões. Eu vou ter a minha iluminação, como eu já havia falado para vocês. A iluminação, ela pode ser uma iluminação branca, uma iluminação natural, como essa que está me iluminando aqui no estúdio. Mas eu também tenho, pessoal, uma iluminação cenográfica. E aí, a gente tem
uma série de concepções. A gente vai ver aqui mais pra frente, né? Como que a iluminação, ela afeta e ela modifica a construção e o entendimento da cena, o clima, né, da cena. Nós temos a sonoplastia. A sonoplastia é o conjunto de sons do meu espetáculo. Ah, Michele, é a música? Não necessariamente só a música. O conjunto de sons. Então, o toque-toque da porta, o pocotó, pocotó, pocotó. Você não vê o cavalo, mas você escutou o barulho do cavalo chegando. Você já sabe que o príncipe não chegou de Ferrari, que ele chegou de cavalo. Ou, desculpa, a cavalo, né? Então, a gente já vai criando um entendimento das coisas através dessa sonoplastia. Ou a própria música que linka uma cena na outra, ou a música que surge quando os personagens vão entrando. Então, é o conjunto de sons do meu espetáculo, certo? Tudo isso aqui traz a minha indumentária. Então, olha só, a gente falou do cenário. Olha como um cenário modifica, né, o aspecto da cena. Aqui eu tenho um espetáculo e mesmo que eu não conheça, porque nem todos, né, vão ter assistido, eu consigo ter uma dimensão, eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo. Me lembra alguma coisa de mágica, de feitiçaria, né? Eu tenho uma iluminação aqui que favorece. Eu tenho uma proposta de cenário simples, mas que se encaixa no que eu quero. Aqui eu já tenho um cenário completamente diferente. Eu tenho espaço mais aberto, eu tenho adereços aqui dentro que vão estar compondo o meu cenário, como se fossem guarda-chuvas, né? E eu tenho os personagens dispondo por esse espaço. Esse espetáculo é Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. A iluminação. Então eu tenho aqui uma cena e eu tenho uma ideia de azul como fundo do mar. E eu vou ter uma cena muito parecida, na verdade, a continuação da cena. Eu troco o azul do fundo e eu troco toda a ideia, né? A passagem de tempo, ela é feita através da iluminação. Então, eu saio daquele dia que está ali com o mar no fundo e coloco uma ideia de noite, das estrelas, simplesmente trocando a iluminação. Então, a iluminação, ela pode me trazer também essa questão da passagem de tempo, sem necessariamente eu precisar falar sobre isso. A indumentária é esse conjunto, né, de maquiagem, adereço, figurino, iluminação, sonoplastia, e aí eu tenho diferentes propostas. Tem a questão da máscara, que funciona também como uma maquiagem. A maquiagem não precisa ser só pintura, né, o pó, o pancake. A máscara, tudo aquilo que mascara é maquiagem. A máscara acoplada, colocada, a prótese também é uma maquiagem, né? Esse espetáculo é muito interessante, muito premiado, é do Grupo Galpão. É o Romeu e Julieta do Grupo Galpão. Se apresentaram várias vezes no Teatro Globo, que é o teatro construído para o Shakespeare, lá na Inglaterra. E eles têm uma proposta de um Romeu e Julieta como teatro de rua, com uma pegada mais circense. E tem toda uma indumentária voltada para essa questão do circo, do popular. Eu vou começar com vocês, dentro de uma proposta que a gente já tinha comentado. Agora eu vou construir esse link, da gente trabalhar dentro da perspectiva da história do teatro, da história da dança, entender essas origens, né? Porque entendendo essas origens a gente consegue avançar. Aí vem a compreensão. Até agora a gente entendeu o que eram as artes como linguagem. Por que as artes cênicas são linguagens? Como que elas se encaixam com os seus elementos básicos e cênicos dentro dessa proposta da linguagem, dentro dessa proposta da comunicação. Então, eu vou utilizar para minha comunicação, como meu canal ali, né, os elementos expressivos. A maquiagem, o figurino, o próprio ator, né, os meus elementos básicos, os meus elementos cênicos. É isso que eu vou usar para construir o teatro, ou a dança, ou o circo, as artes como linguagem. Porém, eu preciso entender a perspectiva histórica disso. Eu preciso entender como que isso era ao longo do tempo, como isso foi se desenvolvendo, para pensar como que está agora, de repente criticar, gostar ou não, mas entender e pensar nisso para o futuro, né? Pessoal, isso é uma matéria que não te ajuda a responder só o item. Acho que o grande barato das artes cênicas é a gente conseguir compreender isso como um fenômeno cultural. E a gente conseguir utilizar isso, por exemplo, não só numa roda de conversa no nosso dia a dia, mas na construção das nossas redações. Porque cultura, ela sempre vai ter espaço na hora de você construir um texto, não é verdade? Por hoje, nós vamos ficar com essa proposta, tá, da linguagem. E nós vamos continuar no próximo encontro, iniciando
com essa ideia da compreensão histórica, dessa linha histórica, né, da origem das artes cênicas, da dança, do teatro, a origem da tragédia e da comédia, que é um tema fantástico, é quando assim tudo se esclarece pra gente, tá certo? E eu agradeço a participação de vocês nessa nossa aula de hoje, nesse nosso encontro aqui pela Universidade Aberta Leonel Brizola, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho fantástico. Muito obrigada pela presença de todos que estão aí nos assistindo. Eu fico com vocês e assim, eu não tenho dúvidas. Venha fazer parte dessa nossa história.